Eu sou o Kleber, mais um vídeo no nosso canal. E o vídeo de hoje é o perigo da religiosidade. Hoje é um vídeo com tema um pouco polêmico. Eu, particularmente, fujo de polêmicas. Não gosto muito de entrar em polêmica, em assuntos divergentes, complicados aqui nas redes sociais, não. Para mim, eu prefiro ter paz do que ter razão. A minha paz vale ouro. Meu desgaste emocional, eu evito para ter isso. Mas esse tema, esse assunto tão atual e tão importante para as nossas vidas, eu quero falar ele neste vídeo. O perigo da religiosidade. Primeira coisa que você precisa de entender que há uma diferença entre você ser uma pessoa espiritualizada, entre você ser espiritual e entre você ser um religioso. Nós precisamos de entender bem isso. Por quê, Kleber? Porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E eu sempre prego que nós temos que nos cuidar por completo do corpo, atividade física, alimentação saudável, a alma, que é mente, vontade e emoção, alimentar bem a nossa mente, gerir as nossas emoções, equilibrar tudo isso. E o espírito é ter uma conexão com Deus, buscar a Deus, viu? Se alimentar o nosso espírito com coisas positivas, estar andando com Deus. Então, hoje eu quero falar nessa questão do espírito, ou o perigo da religiosidade. Você precisa de tirar tempo para cuidar da sua espiritualidade. Ter conexão com Deus é fundamental, buscar a Deus, viu? Eu não vou entrar aqui em detalhes de uma religião. Eu estou dizendo que você precisa de conectar o seu espírito com o Espírito de Deus. Você precisa de buscar a Deus, tirar tempo para falar com Deus, tirar tempo para se conectar com Deus, para ler a Bíblia, o livro sagrado, pelo menos eu creio, né? Você precisa de se alimentar o seu espírito com as coisas de Deus. O ser humano precisa disso. Hoje em dia, tantas pessoas de sucesso que conquistaram muito dinheiro, aí sente um vazio na alma. Isso está muito comum nos dias atuais. A pessoa tem tudo, financeiramente falando, tem fama, tem dinheiro, já viajou o mundo inteiro, mas tem um vazio, tem alguma coisa que nada supre, nada preenche. Isso é Deus, falta de Deus. Aí as pessoas, muitas dessas pessoas de sucesso têm buscado a Deus. Por quê? Porque o ser humano tem um vazio que só preenche por Deus. É por isso que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Agora, o grande desafio é buscarmos a Deus, sermos uma pessoa espiritualizada, ter conexão com Deus, andar com Deus sem ser religioso. Porque a religiosidade sempre foi problema, desde a época de Jesus. Olhe para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta, ver se você sabe me responder. Responda para você mesmo. Você sabe quem foi que crucificou Jesus? Sabe quem foi? Vou te dizer então. Foram os religiosos da época. As pessoas que estavam na sinagoga, cumprindo tudo da religião nos mínimos detalhes. Foram eles que crucificaram Jesus. Tinha pelo menos duas classes que se destacavam na época de Jesus. Eram os fariseus e os saduceus. Esses fariseus, eles eram muito religiosos, eles preocupavam com mínimas coisas e esqueciam do principal, que é o amor. A principal mensagem que Jesus pregou foi o amor. Amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a de si mesmo. É a principal mensagem. Eles se preocupavam com muitas coisas e esqueciam de amar, esqueciam de transbordar amor. Esses fariseus, esses saduceus, eles eram tão religiosos. Tem uma prática bíblica, desde a época de Jesus e vai até os dias de hoje, que é o jejum. Eu não vou entrar muito em detalhes. O jejum, você se abstém de alimentos com um propósito específico para se aproximar de Deus. Bem resumidamente, é isso. Os fariseus, eles jejuavam, os religiosos na época, sabe o que eles faziam? Eles não lavavam o rosto, não penteavam o cabelo, não tiravam a remela do olho, para quê? Para sair na rua e as pessoas olharem para ele, tá jejuando, esse aí é o santão,
esse aí tá muito bem com Deus na fita, é um religioso, tá jejuando, cara, cheio de remela no olho, cheio de bafo, cabelo tudo estaraiado, mas para mostrar para as pessoas que eles eram religiosos. Sabe como que eles faziam as suas orações, os fariseus, os saduceus, os religiosos na época de Jesus? Eles iam para as praças e começavam a orar, gritando nas praças para poder aparecer, para demonstrar a sua religiosidade. Jesus combateu muito esses religiosos da época, ao ponto de Jesus falar, tu quando for orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, seu pai que vai te ver em secreto vai te recompensar. Ou seja, Jesus sempre combateu os religiosos. E nos dias atuais, a religiosidade está crescendo cada dia mais, viu? E a religiosidade, ela causa feridas na alma. A religiosidade, se não for com muito equilíbrio, ela destrói famílias, ela destrói a vida emocional. Isso mesmo, a religiosidade é um problema muito sério, destrói muita gente, destrói famílias. As pessoas religiosas ficam insuportáveis, viu? As pessoas religiosas, elas têm uma característica que Jesus combateu muito. Elas preocupam muito com os mínimos detalhes e esquecem das coisas grandes, das mais importantes. Por isso que Jesus falou, ô fariseu, para de preocupar com o cisquinho que está no olho do seu irmão e preocupa em tirar a trave que está no teu olho. Ou seja, o religioso gosta de apontar demais dedo, gosta de acusar. Hoje em dia vão nas redes sociais e começa a falar mal, começa a atacar, começa a tirar pedra. Se ele não concorda com determinada prática, começa a falar, começa a criticar. É uma bosta a religiosidade. É uma merda. A religiosidade, nós precisamos de tomar muito cuidado, achar esse ponto de equilíbrio. Sermos espirituais, buscarmos a Deus. Eu até digo, participar de uma comunidade religiosa, de um grupo religioso. Isso é muito importante, viu? Mas sem ser aquele extremista religioso. Isso é um problema muito grande. Eu ouvi uma história essa semana que muito me comoveu. Hoje em dia quase que não tem isso, mas, por exemplo, deixa eu contar minha história pessoal. Eu comecei a frequentar a igreja de uma maneira bem ativa mesmo, em 89. Eu era uma criança, entrando na adolescência, 1989. E naquela época a religião era muito rígida, muito mais do que hoje. E eu sempre gostei de futebol, contar experiências minhas. Sempre fui apaixonado em futebol. E quando eu entrei para a igreja, já falaram para mim que a bola era a bucha do diabo. A bola era do diabo. Eu não podia mais bater bola, ver futebol, aquilo foi uma tortura para mim. Mas eu, como querendo muito me aproximar de Deus, querendo cumprir todos os preceitos, querendo cumprir à risca as regras, eu até me abandonei um pouquinho o futebol. Aí eu fui para a igreja em 1989. Em 1990 teve a Copa do Mundo. E eu viciado em futebol, como até hoje gosto muito de futebol. Certo? Aí eles falaram para mim, os religiosos, você não vai poder assistir a Copa. É proibido, a Copa é do diabo. Eu, vixi, lascou, misericórdia. Mas eu, sendo fiel, não assisti a Copa de 90. Sabe o que eu fazia? Eu vou te confessar. Viu? Quando eu escutava o barulho dos foguetes, pei, 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 eu imaginava, é gol do Brasil. Eu ia correndo, ligava a televisão para ver o replay do gol. Vi o replay do gol e desligava a televisão. Foi na Copa todinha, assim. Ainda bem que o Brasil não foi campeão nessa Copa. Viu? Eu lembro uma vez também, eu gostando muito de futebol, sempre gostei de ver jogo do Goiás. Sempre, até hoje. E falava que não podia ir. E eu, às vezes, eu não resistia e ia. Quando foi o primeiro carrinho que eu comprei, um Fusca branco, eu fui no jogo, no Serra Dourada, estádio aqui de Goiânia, ver jogos do Goiás. Cheguei a assistir o jogo e quando eu saí, quem disse que eu achava o carro no estacionamento? Lotado. O estacionamento do Serra Dourada aqui em Goiânia é imenso, cheio de gente. Eu procurava o carro e não achava. Procurava e não achava. Aí logo veio o peso da consciência, da religiosidade. Você está pecando. Você desobedeceu os princípios da religião. Você veio para o futebol. O futebol é do diabo, é pecado. E eu, não, aquilo foi uma tortura para mim.
o meu emocional destruído, destruído. Eu lembro que eu sentei no meio-fio do estacionamento do Serra Dourada, abaixei a cabeça, comecei a chorar. Oh, Deus, não me castiga. Deus, me perdoa. Deus, eu sou um pecador. Deus, eu feri os princípios da religião. Deus, me perdoa, me perdoa. Fiquei lá um tempão chorando e lamentando. Quando eu, depois de um tempão, eu levantei a cabeça, ergui os olhos, o estacionamento estava vazio. Todo mundo tinha ido embora, porque eu fiquei muito tempo lá. Tinha um único carro. Sabe qual? O meu Fusquinha branco. Todo mundo tinha ido embora, só estava o meu Fusquinha branco. Eu achei que Deus tinha pesado a mão. Deus tinha feito com que roubasse o meu carro, porque eu tinha ferido os princípios da religião. Querido, muito cuidado. Tem gente que está se martirizando por causa da religiosidade. Eu não estou dizendo que você não tem que obedecer à comunidade religiosa que você frequenta, seus líderes, tem que ser obediente, toda autoridade é constituída por Deus, mas muito cuidado, às vezes você joga um fardo pesado nos seus ombros que nem Deus exige isso de você. Essa semana eu vi um caso muito comovente de uma mulher, há um tempo atrás, que frequentava uma comunidade religiosa e lá falava que mulher não podia cortar o cabelo. Acredite, ainda tem isso, mulher não pode cortar o cabelo. E aquela mulher com o cabelo muito bonito, não pode cortar e nem pintar o cabelo. E ela muito vaidosa, no ápice da juventude, bonita, foi lá e pintou o cabelo. Pintou, ficou a coisa mais linda do mundo, pintou o cabelo. Ficou linda, maravilhosa, cabelo hidratado, pintado, tá. Passa algum tempo depois, poucos meses depois, aquela mulher foi acometida por uma enfermidade, um câncer. E teve que fazer quimioterapia. E vocês sabem que a quimioterapia cai todos os cabelos do corpo, né? E aquela mulher ficou careca. Tão bonita, né? Cuidava muito, pintou os cabelos, agora ficou calva, ficou careca. Sabe o que os líderes religiosos falaram para ela? Que isso aconteceu porque Deus estava punindo, estava castigando ela porque ela pintou o cabelo, porque ela feriu os princípios de Deus, feriu os princípios da religiosidade. Ou seja, a mulher já tinha dor física, a dor emocional de ter que enfrentar essa enfermidade terrível. Ainda vem uma dor dessa da religião. Isso aconteceu com você porque você feriu os princípios da religiosidade. Deus está te punindo, Deus está te castigando. Meu Deus! Que coisa terrível. Ó, querido, é por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Deixa eu te falar alguns trechos teológicos aqui, viu? Certo? Ó, o fardo de Jesus, ele é leve. Jesus falou, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. Se está te colocando um fardo pesado demais, esse fardo não vem de Jesus, não vem de Deus, o fardo dele é leve. E eu ainda quero falar nesse vídeo algumas características da religiosidade ou do religioso, para você ter muito cuidado. Será que eu estou tendo essas características do religioso? Será que eu estou sendo religioso? Volto a dizer, você tem que se conectar com Deus. Você tem que preocupar em cuidar da sua vida espiritual, buscar a Deus, participar de um grupo religioso, ter momento de oração, ler a palavra, cumprir o que diz na Bíblia. Você tem que fazer isso tudo. Mas cuidado para você não ser dominado e ser escravo da religiosidade. Viu? E algumas características do religioso. Primeiro, não tem empatia. 99% dos religiosos não tem empatia. Aponta o dedo e cutuca na ferida e fala que foi Deus e critica e que se lasque a dor do outro. Viu? Não tem empatia, não sente a dor do próximo. Pelo contrário, quer atacar. Vê alguém chorando na internet, viu alguém sofrendo, foi Deus, ataca. Dificilmente tem uma palavra amiga, uma palavra de consolo, viu? Pelo contrário, quer atacar, quer expor mais a pessoa, quer ferir mais ainda. O religioso não tem empatia. Segunda característica do religioso, eles são exclusivistas. O que quer dizer isso, Kleber? São os donos da razão. Só eles estão certos, só eles vão para o céu. Se você vê alguém batendo no peito e falar só o meu grupo religioso que é certo, só nós que vamos para o céu, corra, pode ter certeza, está dominado pela religiosidade, viu?
porque Jesus não constituiu porteiro aqui. Ninguém tem a chave da porta do céu para falar, você pode entrar, você não. Isso não é papel nosso. Então, cuidado, viu, com o exclusivismo, com as pessoas que são os donos da razão. Isso é característica da religiosidade. Outra coisa, outra característica dos religiosos, se preocupam em demasia com os mínimos detalhes e esquece o principal. Qual que é a principal mensagem da Bíblia? Se você pegar num ângulo geral, a principal mensagem é amor. Os religiosos se preocupam com coisas que têm a sua importância, tem, mas que não é o principal. A principal mensagem é o amor. Se preocupa muito com regras, esquece os mandamentos. A religião, a religiosidade se apega em demasia com regras. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, viu? E esquece o amor, que é a essência do Evangelho, a essência da Bíblia, a essência de Jesus. Uma outra característica da religiosidade, do religioso, viu? Se preocupa em demasia com aparência. Com aparecer para as pessoas, como as pessoas vão me ver, o que vão falar de mim, viu? E essa questão, como Deus está te vendo, é secundário em relação à aparência. Como as pessoas vão me ver, como o meu líder vai me ver, como a comunidade vai me ver. Tem que preocupar com isso? Sim, tem que portar de maneira decente, tá certo. Porém, a principal preocupação é como Deus vai me ver, o que Deus está pensando de mim, o que Deus acha de mim. Viu? O religioso, ele preocupa primeiro com as pessoas e não com Deus. E uma outra e última característica para mim fechar esse vídeo, viu? Esse vídeo sobre religiosidade, certo? O religioso, ele preocupa primeiro em agradar ao homem e não a Deus. A preocupação principal é o homem e não a Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa e eu fecho esse vídeo. Seja uma pessoa espiritualizada, um espiritual, faça o seu devocional, tire momento a sós com Deus, MSD, você e Deus. Se você tiver condição, ajude uma igreja, uma comunidade religiosa, sirva, viu? Um dos pilares da felicidade é servir, você contribuir financeiramente, contribuir com o seu tempo, com o seu trabalho numa comunidade religiosa. Isso é muito nobre, isso vai ajudar você a ser um ser humano melhor. Eu te incentivo a fazer tudo isso, mas cuidado para você não ser um escravo da religiosidade, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, comente alguma coisa, se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito e compartilhe com outras pessoas. Semana que vem estarei aqui, firme e forte, querendo Deus, com mais um vídeo. Beijo no seu coração.